O Bolsonaro e a mania de a culpa é sempre dos outros. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição aqui no canal clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir aos vídeos do blog do Cadu Amaral na TV com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravei esse vídeo em 9 de outubro, só agora 4h15 da tarde, e a gente teve, neste domingo 8 de outubro, as marchas contra o aborto, enfim, que os extrema-direita, conservadores, religiosos, enfim, realizaram, ao menos nas capitais brasileiras. E a manifestação ocorrida, as manifestações, enfim, foram abaixo do esperado, bem abaixo do esperado. E Bolsonaro foi para Belo Horizonte participar da manifestação lá e botou a culpa no vento. Disse que era por conta da esquerda, por causa dos ataques à sede dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Aí figuras do PL dizendo que a culpa são dos católicos, que não foram, etc. É a velha mania do a culpa é sempre dos outros. Assim como o Jair Renan, o 04 do Bolsonaro, que deu a entrevista ao colunista, de fofoca, Léo Dias, sobre prints e um suposto affair homossexual que ele teria tido com um amigo, enfim. E aí o Léo Dias, no meio da entrevista, mostra print de conversa, o que seria, ao menos, conversa do Jair Renan com esse amigo e tal, falando em relações sexuais, enfim. E aí o Jair Renan, gaguejando aos montes, né, bem constrangido, bem nervoso, bem seguro na resposta, enrolou, não disse nada e meteu a culpa do Lula no meio da resposta. E antes de continuar, é bom a gente deixar claro que, seja lá com quem for, que o Jair Renan Bolsonaro tem relações sexuais ou não, desde que seja com outra pessoa adulta e com consentimento, é problema dele com quem ele teve relações. O debate não é esse. O problema do Jair Renan é que o papai dele, a família dele, propaga a homofobia por todos os poros, e aí, em sendo verdade, ele fica nervoso e constrangido pelo fato de ter tido relações homossexuais, de ser homossexual. Até aí, nada demais. O constrangimento do Jair Renan é muito conta da família que tem. Mas ele meteu uma culpa do Lula, assim como o Jair Bolsonaro flopou. A manifestação que o Jair Bolsonaro flopou em Belo Horizonte, e a culpa não é dele no sentido de perda de capital político, etc. A culpa é do vento. Eu já tinha cantado uma bola aqui quando a extrema-direita resolveu cancelar as manifestações de 7 de setembro, que é esse vídeo que está passando aqui no card, que eu disse que a lorota do cancelar, do fica em casa, não tem nada a comemorar, era na verdade para esconder o real tamanho desses caras na sociedade. Uma coisa foi antes da eleição, havia ali um processo de mobilização maior, havia recursos públicos para fazer a mobilização, artificializar a mobilização, e agora não tem mais, ele perdeu, o Lula tem crescido em avaliação de governo, inclusive entre eleitores do Bolsonaro, e isso tende a diminuir, na verdade, a expor o tamanho real do que a gente chama de bolsonarismo, de extrema-direita aqui no Brasil, etc. Bolsonaro já está se tornando, cada dia que passa, mais rolete chupado na política, exceto para os cantadores de hino para pneu, que ainda o veem como alguém acima da média, uma figura elaboradora, etc. Mas isso é outro debate. E o fato concreto é esse: Bolsonaro está perdendo força política. E isso se reflete, inclusive, na sua capacidade de mobilização, principalmente na orgânica. Ainda tem, sim, uma parcela da população que se mobiliza, se referencia nesse tipo de ideias. Tem, não é preciso dourar a pílula, mas é bem menor do que parece. Eles fazem muito barulho, são muito barulhentos. E, como sempre, quando sempre alguma coisa acontece de errado ou não como esperado, a culpa é sempre dos outros e não esse tipo de avaliação, porque é mais fácil fazer isso para manter
a sua horda de cantadores de hino para pneu, e eu estou me referindo aos patriotários mesmo, que são esses os patriotários, os cantadores de hino para pneu, não quem é conservador, etc. Mas o cantador de hino para pneu é um patriotário, esses que ficaram acampados na frente de quartel esperando um golpe que nunca veio e não virá, até porque a intenção das Forças Armadas é manter esse povo mobilizado, não era para dar o golpe clássico lá 64. Claro que se o cavalo passasse selado, isso ocorreria. Eu já comentei em vários vídeos aqui no canal sobre esse tema em específico. Mas mostra bem como os Bolsonaro eles têm essa mania. No caso da política do Jair, é o de não admitir, não reconhecer que está perdendo força política cada vez mais. Bolsonaro está inelegível para 2026 e isso afasta inclusive outras lideranças políticas de estarem perto dele, de saírem na foto com ele, de mobilizarem para ele, de gastarem dinheiro com a mobilização em que ele esteja presente. O mesmo ocorre no geral, né? A parcela da sociedade, a vida segue, a vida que anda, toca-se a vida, as pessoas querem trabalhar, comer, morar, estudar, comprar, vestir, etc. Não estão preocupadas com esse tipo de mobilização, mesmo aqueles que concordam com o tema da pauta da mobilização feita no dia 8 de outubro, que foi em questão a relação à votação do Supremo Tribunal Federal da descriminalização do aborto até 12 semanas. Processo de julgamento, inclusive, que está suspenso, parado pelo novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Barroso, que já disse que a sociedade precisa de mais debate, etc., que não tem pressa de pautar o tema na Corte Suprema do país. Então não vai tocar, mas mesmo assim eles fazem uma forma de mobilizá-los, né, por essas pautas mais conservadoras, etc. E aí mostrou isso aqui. Maceió mesmo teve uma quantidade boa de pessoas, é verdade, mas bem abaixo do que esses caras já conseguiram botar na rua. Bem abaixo, vamos ser sinceros, do que essa turma esperava. Tanto que eles desfilaram em filas de 3 pessoas, 4, enfim. Ou seja, para que a manifestação, a passeata ficasse mais longínqua, mais comprida, né, que as fotos de longe mostrassem que estava bem longe na orla, assim, mas na verdade não estava ocupando apenas uma faixa da orla de Maceió, ou seja, bem menor. E em BH flopou, foi de vez. E aí vem com um monte de desculpa esfarrapada, um monte de lorota, para não admitir os próprios erros, as próprias falhas, não admitir inclusive enfraquecimento. Se eu estou enfraquecido, eu tendo a perder mais força, mostrar isso, assumir isso. Há uma cultura de que se eu demonstrar fraqueza, eu vou me tornar mais fraco, porque as pessoas vão deixar de acreditar em mim. Grosseiramente falando, só para exemplificar, dar um exemplo, é assim: se você quer fazer um deus morrer, faça-o sangrar, porque se ele sangra, ele não é um deus, ele é um mortal. Se você quer fazer uma liderança política morrer politicamente, perder força politicamente, mostre que ela está fraca. E se ela admitir fraqueza, ela tende a perder mais ainda, né? Num sentimento, jogando com o sentimento coletivo de mobilização política, de torcida, de time, enfim, de engajamento, quero estar com quem está bem, com quem vai ganhar, etc. E aí que essa é uma discussão mais do campo da sociologia, da ciência política, e que não é o objetivo desse vídeo. Mas sim, esse exemplo, como sempre foi, né? Os números ruins na economia, a culpa é da pandemia. A vacina não veio, a culpa é de não sei de quem. Teve isso, aconteceu isso no Congresso, a culpa é de não sei de quem. Teve a coisa das joias, vendeu, não vendeu, a culpa é de sei lá quem. Tudo a culpa é dos outros. E agora, desse ato, a culpa foi da Igreja Católica, foi dos ataques terroristas, que foi uma cilada da esquerda, toda essa lorota que só engana os próprios patriotários que acreditam nisso e ficam reverberando nas bolhas bolsonaristas esse monte de besteira. E no caso do Jair Renan, tudo indica que ele teve sim uma relação homossexual com um tal amigo dele. Se teve, isso é problema dele. Repetindo, né, isso é problema dele, não importa ninguém, desde que sejam uma pessoa adulta e com consentimento, com quem ele tem ou deixa de ter relações sexuais, é problema exclusivamente dele e do parceira que ele teve. Mas ele não respondeu nada à pergunta do Léo Dias, quando leu lá o print, o suposto print da conversa, etc. Falou um monte de besteira, que pegou o celular, que o outro pegou o celular, que deu print, que etc. Isso e aquilo outro. O Léo Dias, no meio da entrevista, inclusive, joga uma pergunta capciosa para ele. A partir dessa data, vocês não estavam mais juntos?
sei o quê, e ele sai respondendo, ele nem entendeu a pergunta de tão nervoso que estava, e respondeu de forma como se a pergunta não fosse jocosa, fosse capciosa, continuou ali a resposta e meteu um culpa do PT ainda para fazer migué para a sua base, os patriotários que são extremamente conservadores, são extremamente reacionários, e Jair Renan ser homossexual vai contra o discurso que o pai dele propagou, inclusive com mais força, com mais espaço na mídia, vamos lá, de 2015 para cá, falando baboseiras sobre homossexuais, inclusive que preferia ter filho ladrão do que homossexual, que preferia ter filho morto do que homossexual, todo esse tipo de besteira. E aí a culpa do print do cara é do PT. Como disse uma amiga minha, no WhatsApp, no grupo da gente, e ela até eu acho que publicou isso na rede dela, brincando, enfim. Imagina a situação seguinte, tá lá um cara da ABIN, servidor da ABIN, sei lá quem trabalha sei lá onde, passou num concurso para o governo federal, aí o Lula chamou essa figura para a sala dele e fez, olha, eu tenho uma tarefa para você. Você vai ter uma relação sexual com o Jair Renan. E se tiver foto e vídeo, melhor ainda, vai ganhar um bônus. Não, isso não existe. Isso é uma balela para boi dormir. Mas tem muito boi ou patriotário que acredita em qualquer coisa que sai da boca dessa família, porque já perdeu a capacidade de crítica, de entender o que está sendo dito, de discordar. Você pode até ponderar as coisas, não tem problema, mas tem que ter não pode ser acrítico, né? Não pode ser patriotário. E ficou essa lorota de a culpa sempre é dos outros. Eu fico imaginando, à medida que o tempo está passando, as coisas vão vindo à tona, tal, até quando isso vai durar, a culpa é sempre dos outros. A única coisa que é culpa dos outros, e que não são tão outros assim, é a ascensão dessa família ao centro da política nacional. Aí a culpa é sim das cúpulas das Forças Armadas, a culpa é sim do Ministério Público de Curitiba da Lava Jato, do Marreco de Maringá na Lava Jato e da grande imprensa que deu espaço para essa coisa crescer, criminalizando toda a política de uma vez, jogando tudo no mesmo balaio, fazendo jornalismo político acriticamente, só apenas pautado por um discurso falso moralista de corrupção, sem julgar inclusive o juiz que estava cometendo corrupção, perdoando, passando pano para todas as besteiras de Bolsonaro. Tivemos o editorial do Estadão da escolha difícil entre ele e o Fernando Haddad, e tá aí no que deu. Essa culpa é dos outros também, porque os Bolsonaro sozinhos não têm condição de chegar no espaço que chegou não, exceto para os patriotários.